Para mim foi uma super aula em como criar uma comunidade, primeiro, né? Que acho que é uma coisa muito importante. Realmente criar uma comunidade autêntica. 2, criação de conteúdo. 3, como fazer colaborações com marcas. E quais são as coisas que às vezes uma marca aproxima que não é tão legal também, para pensar e fazer melhor parceiro. E até hoje acho que a forma que eu penso no briefing com influenciadores é muito diferente se eu comparo antes e depois daquela experiência com meu cachorro Ruben the Bat Dog. Eu sempre digo, eu realmente, desde antes de morar no Brasil, eu sempre admiro os brasileiros pela criatividade. Eu acho que é uma coisa bem única de Brasil, que gosta muito. Eu acho que se reflete muito no landscape de interações com influenciadores aqui no Brasil. Então, para mim, eu sei que Brasil, estatisticamente, é um dos terceiros países com maior footprint de influenciadores no mundo, né? Então, acho que eu entendo por quê. E acho que isso abre um mundo de possibilidades de colaboração, de parceria, que para mim é uma das várias coisas que eu gostei muito de chegar aqui, tá? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Brand Insights, o podcast que promete e vai te entregar o futuro com marketing com criadores. Eu sou o Rafael Arte, o seu host, e hoje a gente vai trazer um papo que não é só um papo, e sim uma aula de uma pessoa que, cara, conheci e tô super animado em trazer esse conteúdo para vocês, dando um spoiler do bem. Hoje a gente vai ter uma conversa mega interessante, acho que não só olhando para o Brasil, mas numa visão mais internacional. Queria trazer para vocês hoje o Ted. Olá, Ted. Fala, tudo bem, cara? Prazer. Vamos fazer um brinde aqui. Vamos. A esse papo e principalmente ao conteúdo que a gente vai falar hoje. Ted, queria que a gente começasse, com você se apresentando. Conta um pouco pro pessoal de casa aí quem é você, o que você está fazendo hoje dentro da Coca. Super. Não, primeiro, Rafa, uma honra estar aqui com você e com a audiência. Sou Ted Ketter, sou Head de Marketing atual na Coca-Cola Brasil, tá? Cuido todo o portfólio de marketing na Coca-Cola. Minha trajetória, eu estava contando antes para você um pouco. Eu, na verdade, comecei minha carreira de formatura de faculdade com especialização em psicologia e antropologia. Legal. Então, sempre gostava, vim de uma família de psicólogos industriais e psicólogos mais tradicionais, mas gostava dessa área de people, aí de entender pessoas. E antropologia, porque sempre gostava de essa ideia de viajar, de conhecer outras culturas e tal. Minha experiência depois, eu passei por várias indústrias, passei por turismo, né? Eu trabalhando no hotel de Cinco Diamantes, depois trabalhei em Michael Page como recrutador, fazendo o escritório startup do Michael Page na Filadélfia. Então, foi uma mistura de people também com vendas, com empreendedorismo e tal. Então, foi muito legal essa experiência. E quando eu fiz finalmente meu MBA em International Business e com concentração em Marketing em Thunderbird School of Global Management em Arizona, foi muito interessante porque foi os 2 anos que mais viajei no mundo, né? Você falou do tema de perfil internacional. Eu teve um ano quando eu estava começando com study abroad no México, em Monterrey. Fui depois para fazer um semestre na China, em Beijing. Consegui lá, entre México e Beijing, uma estágio em Peru, com concorrente de Starbucks lá. E também fui para Argentina e Israel no meio de tudo isso também. Então, realmente, eu gostava muito desse tema. E quando eu entrei na parte do estágio com esse startup de café, eu gostei muito, eu aprendi que gostei muito do tema de bebidas e era meio missão de entrar na Coca-Cola e depois realmente de 8 meses de entrevistas entrei na Coca-Cola. Essa é outra história que eu gosto de contar. Mas Coca-Cola para mim foi uma trajetória muito interessante porque entrei através de uma agência de shopper marketing, mas nova área que era tentar de construir, tanto na parte comercial como na parte de shopper e de marketing de consumidor, o mercado hispânico dentro dos Estados Unidos.
E minha responsabilidade particularmente era na parte de oriental do país, que era de Miami até Boston, e como eu crio essa oportunidade e ganhar mais share do mercado numa população que, de fato, teve uma população que agora é maior, seria o terceiro maior país de América Latina, se você só olha isso. Eu passei por várias áreas, estratégia, passei por áreas de gestão de categorias, tanto com portfólio que a gente chama de stills, como sucos, chás, até fui Senior Brand Manager de Coca-Cola em Norte América, e esse foi meu último papel dentro de Norte América. Saí de lá para Colômbia, 3 anos como Head de Marketing de Colômbia e Venezuela, e agora Head de Marketing aqui cuidando do portfólio no Brasil. Então, super honra. E estou super animado para ter essa conversa com vocês hoje. Ted, sabe uma coisa que você falando tudo isso me chama muita atenção? Acho que primeiro uma curiosidade, eu tenho um parceiro nosso que sempre assiste aqui o podcast, e ele falou pra mim que em toda gravação eu falo assim, ó, eu acho que isso é quase que um estudo antropológico, porque eu gosto muito dessa visão, acho que não só da humanidade, mas como as pessoas se comportam e interagem. Acho que quando você fala sobre criação de conteúdo e influenciadores, isso é a base. Então, super legal saber que a sua formação é olhando pra isso. E a segunda coisa é que é muito bacana a gente olhar essa parte cultural, porque você passou por muitos lugares, né? E cada lugar tem o trabalho com influenciadores e criadores com particularidades, as pessoas têm mais aderência, menos aderência digital e assim por diante. Então, minha primeira pergunta é, qual foi a primeira vez que você teve contato ou viu uma campanha com influenciadores digitais? E qual foi a sua experiência com isso? Super. Não, de fato, eu gostaria de contar 2 histórias que, para mim, me formam muito do jeito que eu penso na parte de como trabalhar com influenciadores. Primeiro seria minha primeira campanha com a companhia, quando eu passei na parte de shopper marketing, mas para a parte de estratégia, consumidor, etc. Eu estava numa área de como a gente conecta dentro do mundo hispânico, dentro dos Estados Unidos, como a gente conecta com os jovens, com era millennials naquele momento, mas os adolescentes, basicamente, e conectar com a marca Coca-Cola. E tivemos uma campanha global, que era uma campanha baseada em música, mas com collabs. Legal. Então, eu fiz a primeira campanha que liderei, era uma campanha que, de fato, era liderada por nós nos Estados Unidos para nossa comunidade global. E era basicamente conectar naquele momento Taio Cruz, que era uma celebridade de música super naquele momento. E aí, junto com a oportunidade de pegar 3 músicos emergentes no YouTube para fazer um concurso para poder fazer o performance do Red Carpet do American Music Awards, lá em Los Angeles, junto com Taio Cruz. Então, eu peguei 3 artistas, uma artista que, de fato, acabou quase ganhando The Voice, e foi Adam Levine, basicamente como ela dentro do record label dele. E foi uma super campanha, super oportunidade. O que eu aprendi muito daquele momento, como primeiro momento de realmente marco para mim, era o poder de conectar fãs direto com pessoas dentro de um ponto de paixão, dentro de pessoas que eram antigamente, antes de redes sociais, antes desse mundo de influenciador, era como pessoas que são, você vê de longe, mas não tem um contato pessoal. Super. Então, acho que foi um momento super bacana também, porque até a marca Coca-Cola é sobre unir as pessoas e é muito democrática enquanto a colocar pessoas de diversos perfis, né, dentro de uma mesma conversa. Então, eu gostei muito dessa experiência, e para mim esse era o primeiro momento de aprender o poder e o potencial de influenciadores para também criar conexões sem boundaries, sem barreiras, sabe? Segundo momento, esse é um pouco mais engraçado. Quando eu estava naquele momento de Senior Brand Manager de Coca-Cola Norte América, eu sabia que meu mundo era como recrutar nova geração de consumidores para a marca. E sabia que para fazer isso, eu tinha que entender muito melhor o mundo de influenciadores.
Então, eu fui para VidCon, não sei se você quiser, fui para VidCon em Anaheim, e nossos parceiros de Google também armaram para mim um speed dating aí com alguns influenciadores. Eu falei, de fato, foi muito interessante como a vida volta, né? Dá voltas. Foi um duplo canadense e brasileira que eu fiz uma entrevista com ela, essas duas pessoas. E falaram sobre tipo de coisas, como eles entraram no mundo de influenciadores, a forma de pensar em colaborações, parcerias com marcas, porque para mim eu queria entender como ser um bom parceiro desta marca com influenciadores. Essa foi todo meu interrogação, né? Desculpa, não sou nativo no português, às vezes sai. Mas eu queria entender muito esse tema de como ser um melhor parceiro para eles. E aprofundei tanto no tema que ainda sair de VidCon pensando que, olha, eu entendo um pouco, mas eu sinto que ainda tenho que... Não foi suficiente. Então, eu vou fazer um experimento, porque meu modo de aprender, a forma que eu aprendo melhor é realmente... Na prática. Então, eu criei uma conta de Instagram para meu cachorro. E aí, depois de basicamente 1 ano e meio, ele virou 90 mil seguidores de Instagram. Foi contratado como protagonista com um rapper famoso, T-Pain, para fazer uma colaboração, music video com ele. E várias outras coisas. Ele conheceu Dr. House, conheceu muitas pessoas famosas em Atlanta. E para mim foi uma super aula em... como criar uma comunidade, primeiro, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, realmente criar uma comunidade autêntica. 2, criação de conteúdo. 3, como fazer colaborações com marcas. E quais são as coisas que, às vezes, uma marca aproxima que não é tão legal também para pensar e fazer melhor parceiro. E até hoje, acho que a forma que eu penso no briefing com influenciadores é muito diferente se eu comparo antes e depois daquela experiência com meu cachorro Ruben the Bat Dog. O Ted, cara, assim, pra mim é tão surreal essa conversa, porque eu sou super fã do T-Pain e isso que você falou explodiu a minha cabeça. E, cara, eu queria te parabenizar porque eu sou um cara que tô há bastante tempo no mercado e uma das coisas que eu sempre comento é que as pessoas que se colocam como especialistas no mercado de criadores / influenciadores nunca criaram um conteúdo na vida. Então, quando eu ouço que você criou um Instagram, você cresceu uma rede social, você de fato vivenciou o que um criador vive, mostra que o seu formato de pensamento, de briefing, de construção de storytelling, ele é único, né, cara? E, pô, isso deve ter tido ótimas experiências. Quero explorar um pouquinho mais isso. Sim. E fazer mais um comentário, porque acho que... Eu tô falando mais de Coca, mas depois quero falar mais do portfólio. Coca-Cola é uma marca que ela não precisa falar de produto especificamente, né? Ela fala sobre essa experiência. Isso é muito legal, porque casa demais com criadores de conteúdo, que, na verdade, o trabalho deles é passar uma experiência para quem está do outro lado. Mas, mantendo isso, quero falar sobre o Instagram do seu cachorro. Mas eu quero falar primeiro sobre qual que foi essas diferenças que você viu, por exemplo, no trabalho com criadores de conteúdo no Brasil e, por exemplo, em North America. Se tem uma diferença de fato... E qual que é a sua percepção que foi um ponto de mudança quando você veio para o Brasil? Tá bom. Então, para mim, acho que uma coisa que me chama muita atenção quando eu estava chegando aqui para entender o panorama, o landscape de influenciadores, era quantos influenciadores e que tão enganchado é a pessoa em rede social e conectada com conteúdo. E a forma... Eu sempre digo, eu realmente, desde antes de morar no Brasil, eu sempre admiro os brasileiros pela criatividade. E eu acho que também me chama muita atenção até pequenas coisas que eu vou tentar de conectar com... quando eu vou para um show, aí, em performance de música aqui no Brasil, eu fui para vários shows de Coldplay e outros artistas. Quando eu vou para um show aqui, tem um nível de paixão, engajamento e emoção que não vê tanto em outros lugares. Então, eu acho que é uma coisa bem única de Brasil que gosta muito. Eu acho que se reflete muito no landscape de interações com influenciadores aqui no Brasil. Então, para mim, eu sei que Brasil, estatisticamente, é um dos terceiros países com maior footprint de influenciadores no mundo, né? Então, acho que
eu entendo por quê. E acho que isso abre um mundo de possibilidades de colaboração, de parceria. E para mim, um dos várias coisas que eu gostei muito de chegar aqui, tá? Nos Estados Unidos, claramente, o mundo de influenciadores também é bem relevante. Uma forma bem importante para as marcas dentro de marketing dentro de um mundo digital, conectar com consumidores de uma forma autêntica. E também acho que também tem um tema de tendências que sai muito de lá, mas também aqui no Brasil eu não vejo tão diferente. Eu acho que tem muitas, talvez até oportunidades que poderia surgir aqui que estão aplicadas para o Brasil e funcionaria até melhor no Brasil do que funcionaria em outro lugar, sabe? Então, acho que isso é muito legal. Uma coisa que eu percebo, e aí queria que você me corrigisse, é que quando você fala sobre norte-americanos, eles têm, naturalmente, uma questão do entretenimento, né? Uhum. Então, eles conseguem pegar qualquer coisa e fazer entretenimento. Então, NFL, NBA, eles têm muito essa pegada. O brasileiro, até pouco tempo atrás, não tinha muito disso, né? Então, como que começou o mercado de marketing de influência no Brasil? Pessoas contando o seu dia a dia, a sua realidade, fazendo aquilo que a gente chama de vlog, né? Até ir evoluindo hoje em dia para criadores que têm mais essa sensibilidade de entretenimento. Para mim, é muito legal você ter uma divisão. Então, você tem o MrBeast, que ele é 100% entretenimento. E aí você tem um cara que é comparável com ele, que é o Whindersson Nunes. Que ele é uma pegada mais de humor, né? Não de um show muito grande, algo muito produzido. Tanto que o que pegava na parte do Whindersson Nunes era ele com a caixa de água da casa dele atrás e o MrBeast comprando 20 Ferraris e dando para seguidores, né? Então, acho que são diferenças que são marcantes em cima disso. E acho que uma segunda coisa é que o brasileiro também se conecta muito com as marcas aqui dentro, né? O brasileiro, da mesma forma como divide política e futebol, também divide marcas. Eu entendo que isso também deve gerar, por uma empresa como vocês que trabalha muito essa coisa emocional, boas histórias de criadores de conteúdo que, fariam qualquer coisa para trabalhar com vocês, né? Você tem alguma coisa na sua cabeça que te remeta a isso? Não, eu acho que sim. Acho que isso, ao final do dia, como voltando para o comentário que eu fiz antes o que eu aprendi na primeira vez em 2011 com esse collab de música, acho que é isso. Quanto mais a gente consegue abrir conversas diretas com consumidores, acho que fica muito mais próxima, né? Então, isso é no DNA de Coca-Cola. O DNA de Coca-Cola era sempre ter o consumidor no centro de nosso negócio, seja desde como a gente faz que o produto chegue para o consumidor, tipo de produto, tipo de coisa que a gente faz, portfólio de produtos que a gente... E também a forma que a gente conecta. Eu vou contar para você uma história, talvez um pouco aleatória, mas me lembrou disso. Uma das coisas que gostei muito na minha experiência nos Estados Unidos e estando no matriz, né, global da companhia, a gente tem os arquivos, né? Não sei se a palavra é essa, não, mas... Exatamente. Mas tem basicamente toda a história desde o nascimento da Coca-Cola Company em anos 1800. E aí você pode basicamente acompanhar corredores olhando todos os memorabilia, coisas e propaganda, publicidade, etc. E uma coisa que eu fiz também, em paralelo com o tema de influencers, é entender até teatro como cinema, né? Qual a evolução de cinema para fazer melhor parceria com nossos clientes de cinema. E foi interessante porque até em algum momento o cinema era uma novidade para consumidor. Essa foi uma forma de conectar entretenimento direto para o consumidor e conectar as marcas mais próximas com um momento muito, muito, muito interessante. Então, acho que hoje em dia tem muita evolução de tecnologia, tem muita evolução de redes sociais e até forma de criar conteúdo, forma de conectar. E acho que para nós, nosso norte sempre vai ser colocar o consumidor no centro e como a gente aproxima, acompanha nessas evoluções. É isso, porque às vezes a pessoa pega um norte que é um norte que vai mudar. A gente quer pegar nosso norte que é acompanhar o consumidor na evolução, né? Eu percebo que, e aí eu como estudioso de estratégia da Coca, percebo que muitas das coisas que acabam acontecendo são vocês fazendo com que pessoas contem as suas histórias e a Coca vai estar ali de fundo, vai estar participando desses momentos, né? Uma coisa que me marcou muito e eu queria que a gente comentasse aqui foi a atuação de vocês com Olimpíadas, né? Principalmente a que teve aqui no Brasil.
Porque é muito legal poder ver uma marca apoiando e principalmente divulgando isso, não precisando ser o principal protagonista, e sim uma pessoa que fomenta essa visão. Queria que você contasse um pouco pra gente como que funciona essa visão também de territórios com criadores de conteúdo. Sei que basicamente vocês atuam em todos, mas quais são territórios que você gosta e que você vê, de fato, esse trabalho acontecendo e mostrando um resultado bacana? Não, acho que a primeira coisa importante é que, e de novo, eu vou falar desse ponto de vista de portfólio. Essa é a parte mais legal do Thalia também, porque cada marca vai ter um público-alvo e um território diferente também. Então, a gente tem vários tipos de territórios. A gente tem deste tipo de ocasiões de consumo que a gente sabe que são muito importantes para cada marca. Tem temas de o tipo de ponto de paixão, passion point, coisas que conectam muito com o consumidor, que o consumidor da marca realmente gosta. E também tem o ponto de vista das campanhas e como as várias coisas que a gente está pautando também conecta com o consumidor e conversas reais que está acontecendo. Então, a gente realmente olha para essas várias frentes e abre muitos caminhos de colaboração, né? Porque você falou antes do podcast aqui, a gente estava falando de Fanta, né? Fanta com snacking. Tem coisas aí. Então, a forma que a gente pode fazer colaborações, como a gente fez também, dar um exemplo para você, o ano passado a gente fez uma colaboração com Dalnícia, Gabriel Bernardes. Sim, sim. E foi dentro de uma campanha que se chamava Fanta Melier, que é uma harmonização entre snacks e diferentes sabores de Fanta, porque a gente tem vários, às vezes, consumidores não sabem de toda a harmonização, e a gente fez junto com tecnologias de inteligência artificial para fazer vários tipos de combinações infinitas que poderia ter através desse momento com Gabriel, que foi muito fofo, muito bom para conectar com nossa audiência. Então, mas essa foi autêntico para Fanta, né? E tem outros caminhos. Agora você mencionou Olimpíadas. A gente vai estar começando agora com Powerade, né? Nossa integração nas Olimpíadas, tanto na França e tudo o que a gente tem planejado lá, como a gente vai acompanhar deste nossa parceria com nossa parceira Simone Biles, que tem uma história muito legal, fala isso. É uma coisa que conecta com várias pessoas, independente. Então, você tem esse marco de Olimpíadas, mas você consegue trazer por dentro uma conversa de superação e como você utiliza vários influencers até locais e regionais para conectar dentro dessa plataforma, mas de uma forma autêntica. Não é tipo, aqui é a sua pauta, aqui você vai dizer isso. Não é. Aqui é a conversa que estamos criando, que já está acontecendo, e como você quer caber dentro disso e contar sua história, conectar com uma coisa maior que estamos fazendo dentro de um marco global que todo mundo está olhando como Olimpíadas, né? Eu gosto muito disso, e a gente já vai caminhar aqui para o nosso fim de papo, mas Olimpíadas me marca muito, sabe por quê, Ted? Porque, para mim, é uma coisa que aquele profissional que está trabalhando há 4 anos, ele vai ter ali 10 dias de holofote, e quando esse holofote acabar, ele volta para a cidade do interior dele e vai treinar corrida numa estrada de terra, né? Então, a superação, eu concordo com você, está muito presente. Eu acho que essa história, principalmente contada com uma marca que apoia e principalmente incentiva isso, é muito importante. Acho que não só para as Olimpíadas como um todo, mas também por uma questão talvez de uma pessoa que está numa realidade que não imagina que pode chegar lá e de repente ele vê alguém que saiu do mesmo ponto de partida, e ganhou uma medalha de ouro, teve um negócio super legal. Então, parabéns por isso. E aí, queria te fazer uma pergunta muito particular, e pegando esse background seu de psicologia, né? Como que você vê esse mercado de criadores de conteúdo nos próximos 5 anos? Assim, você acha que é uma tendência que cresce? Você acha que é alguma coisa que vai cada vez mais puxar a atenção das pessoas? Queria pegar uma percepção sua, cara, de quem teve esse 360 no mundo, né? Perfeito. Não, eu acho que, primeiro, para responder, eu acho que vai continuar crescendo, né? Eu acho que é um mundo muito importante. E aqui no Brasil, eu vejo muito potencial ainda de continuar crescendo. Enquanto a tendências, eu acho que a gente até trocou isso. Talvez tenha algumas tendências por país que poderia ter algumas pequenas variações, mas tem alguns conceitos que eu considero que vai continuar para frente, na minha visão, particularmente.
Acho que tem um tema de cada vez mais segmentação e fragmentação. Vocês mesmo estão muito nisso, no tema de micro e nano. Eu acho que as pessoas, talvez, quando começam alguma coisa, começa como generalista e vai especializando, porque, ao final de dia, estão tentando de ter um maior engagement, e, às vezes, o maior engagement vem de ter uma coisa super específica que não é tão replicável. Concordo. Então, acho que isso vai continuar acontecendo. 2, eu acho que tem um tema de cada vez mais inclusão também. Eu dei o exemplo de downlist, mas eu acho que a gente tem que pensar muito e uma responsabilidade alta, e acho que complexa também, desde um ponto de vista de companhia, de marcas, etc. Também com modelos que a gente tem, às vezes, de trabalhar com outros third parties, etc. De como a gente representa a comunidade que estamos servindo. Eu acho que muito importante para nós é ter essa representatividade do país refletido no que a gente faz. E acho que dentro desse mundo de influencers a gente tem que pensar no mesmo. Como a gente cria um ambiente onde a gente está representando a comunidade que estamos servindo, e também até os detalhes disso, como a gente vai conectar com métricas certas e de uma forma justa e tudo isso. Acho que é talvez uma coisa que ainda mais vamos estar vendo com muito cuidado. Eu acho que o terceiro ponto seria tema de autenticidade. Eu acho que é muito fácil para qualquer marca fazer uma parceria com um influenciador, mas é difícil achar esse equilíbrio entre o briefing que você quer e a autenticidade do influenciador que está... Porque, ao final do dia, se você está contratando um influenciador ou você está fazendo uma parceria com um influenciador, é importante abraçar que essa pessoa conhece a audiência ainda mais do que qualquer outra pessoa. Vamos somando isso com o meu primeiro ponto, aí também, porque se a pessoa é cada vez mais especialista, então essa pessoa literalmente não vai ter ninguém mais no mundo que conhece esse mundo que essa pessoa conhece. Então, você tem que ter muita confiança e muita clareza. Acho que vai exigir muita clareza do parte das marcas para deixar claro qual o filo condutor entre todos os briefings para vários influenciadores. Não é sobre um talking point. Qual o raiz da coisa que é importante para transmitir, e deixar essa liberdade dos influenciadores comunicarem da forma mais autêntica possível. Então, isso seria outro. E acho que muita experimentação. Afinal de dia, acho que vai ter muita experimentação, tanto de como mensurar o ROI das parcerias. Talvez tenha esse tema de inteligência artificial, tanto em qual papel para criação de conteúdo, como de avaliação de efetividade das campanhas. Então, para mim, esses seriam talvez os top 5 que eu vejo aí na minha visão do que pode vir para frente. Cara, Ted, eu acho que você aqui em 3 minutos trouxe uma aula de pós-graduação para o pessoal de casa sobre esse futuro, porque eu fico muito feliz, porque acho que é uma resposta que eu concordo 200%. Acho que a gente tem esses desafios, principalmente sobre autenticidade, e para mim me dá muito orgulho poder ver alguém que representa uma empresa tão grande tendo essa sensibilidade olhando para criadores de conteúdo, né? Que quando você olha, sei lá, 3, 4 anos, ainda tinha muito aquele engessamento, tipo, fale o que eu estou mandando você falar. Pô, e hoje, acho que diversidade, essa questão de regionalização, personalização, ela é muito importante, porque no fim é isso, né? É uma pessoa que está há 3, 4 anos cultivando uma base que sabe exatamente como colocar a Coca-Cola nessa mensagem de uma forma verdadeira. Então eu concordo 100%, e já queria aproveitar e te fazer a pergunta do nosso último convidado, que trouxe justamente, acho que essa encruzilhada entre retorno de investimento versus awareness e construção de marca. Como que você vê isso hoje, né? Pô, hoje você tem campanhas que só olha para parte de vendas, só para awareness, elas são mescladas. Como que hoje é o guideline que vocês trabalham nessa linha tênue com criadores? Eu também foi uma das primeiras coisas que eu explorei muito desde Norte América, quando eu estava com conversas com várias outras áreas sobre o tema de influencer marketing, né?
E eu acho que realmente uma coisa que é muito, muito crucial dentro desse tema é ter clareza sobre o objetivo. E me parece que muitas vezes não está tão claro. E isso poderia ter vários fatores. Poderia ter um fator de, olha, tem vários stakeholders que têm um ponto de vista distinto e talvez não foi bem alinhado. Poderia ser que realmente não sabe exatamente a melhor forma de mensurar. Talvez não tenha uma congruência de ferramentas de mensurar. Então, não é padronizado tanto esse tema. Mas eu sempre acho que quando a gente pensa no ROI, vou até fazer um passo atrás. Como tudo, eu acho que o ROI do que você faz realmente vai conectar no raiz de que tão forte era o insight humano que você está pegando na campanha. Porque se você não tem um insight humano forte, talvez você acaba caindo nesse tema de, olha, um briefing assim, esses 4 pontos não batem com o que o consumidor está esperando, etc. Então, qual é uma coisa que realmente galvaniza, que realmente vai conectar muito de uma forma profunda, autêntica e diferenciada, porque também tem que ressaltar de todo o ruído, de todo o conteúdo que está sendo criado. E aí, com isso, de uma forma super quantitativa, super clara, e aí ter a ideia criativa super forte, que ao final de dia vai convertir num briefing super forte, tanto de qual é a mensagem que a gente quer criar de co-criação de experiência, tanto como qual é o objetivo principal. Não quero ouvir de 5 KPIs, não é? Qual é o KPI mais importante? E ao final do dia, se a gente tem que optimizar a performance para um lado, qual seria esse objetivo que a gente tem, que a gente vai avaliar? E acho que conectando isso, onde a marca está, o objetivo de campanha ou de parceria, eu acho que a possibilidade de ter o ROI mais positiva vai ser mais fácil, porque pelo menos você vai poder responder a pergunta se foi sucesso ou não, né? Se não, pode depender da pessoa com quem você está falando e tal. Então, eu diria muito isso, né? Nunca esquece da parte tradicional de marketing, que é Deep Consumer Insights, conectada com marca de forma diferenciada e relevante, e ao final do dia, com muita clareza no briefing e humildade para adaptar no caminho também. A gente falou disso um pouco antes, né? Quando você trabalha com influenciador, talvez você tenha uma ideia inicialmente de como vai ser e você vai aprendendo que talvez a coisa que mais enganchou e mais transmitiu o objetivo era uma coisa totalmente fora da seu radar e tem que ter a flexibilidade de adaptar no caminho para poder aí lembrar que ao final do dia não é sobre minha ideia, é sobre o objetivo que a gente começava. Nossa, assim, acho que perfeita a sua resposta e isso me leva a uma consideração que eu gosto muito, né? No fim do dia, né, Ted, trabalho com criadores de conteúdo são trabalhos com pessoas, né? Uhum. E eu até entendo que a gente tem esse olhar para venda, performance de mídia, mas são pessoas. Às vezes o cara criou um conteúdo num dia que não estava tão bem e aquilo não vai performar como poderia. Então eu acho que o quantitativo ele é muito importante, mas se você excluir o qualitativo, o insight, o aprendizado dessa campanha, você está tirando talvez o que é mais poderoso. Porque no fim, uma campanha de banner, você tem métricas de mídias incríveis, mas você não tem comentário. Ninguém comenta num banner. Né? Com o trabalho do influenciador, você consegue retirar isso aqui que é um ouro. E talvez o maior erro das pessoas seja não pegar esse ouro, que é o feedback, que é o comentário, e aprimorar para uma próxima, e depois aprimorar para uma outra, para otimizar o canal de influência. Então... Não, e total. E acho que isso conecta com o meu comentário de iterativa, né? Porque você tem um objetivo, mas também a parte do tema é como aprender no caminho. E você vai, talvez, quebrar os paradigmas que você tem como marca, como companhia, e vai aprender alguma coisa que poderia também ter um valor muito tangível para você e para a marca. E acho que isso tem que ser valorizado também dentro da avaliação das parcerias. Muito. Ô Ted, e nessa pegada da super cabeça desse papo que a gente está tendo, qual que seria uma pergunta que você deixaria para um próximo convidado para gerar essa troca maravilhosa que a gente também acabou de ter? Tá bom. Eu acho que é uma coisa que eu estou escutando muito, acho que todo mundo está escutando muito hoje em dia, com a velocidade de tecnologia que está acontecendo, particularmente com
com inteligência artificial e como a gente, em qualquer indústria, qualquer forma de comunicação, de conexão, como a gente vai evoluindo com isso. Então, talvez minha dúvida, minha pergunta para a próxima seria como a gente equilibra essa parte de evolução de tecnologia junto com a parte moral e ética de conexão. Tanto de a melhor forma de colaboração enquanto a criação de conteúdo, como utilizar a ferramenta para ajudar, mas também não entrar e invadir a propriedade intelectual, como a gente vai criando, utilizando essas coisas para conectar pessoas em vez de polarizar, porque acho que hoje em dia também em muitos países tem muita polarização por quanto fragmentação que a gente tem esses temas de polarização. Então, quanto a gente poderia pensar na forma de bom de tecnologia para ajudar com criar um mundo sustentável de influencer marketing para frente. Sabe que esse tema que você colocou é um tema que eu gostaria de fazer uma mesa redonda, a gente ficar 8 horas conversando, porque de fato acho que tem muitos tópicos e muitas sensibilidades legais. E se a gente não trazer isso pautando para o mercado, a gente vai ser vítima das consequências e não protagonista da vanguarda disso, né? Então acho que é super pertinente. Vou gostar de ouvir essa resposta. Perfeito. E posso também dizer, só para agradecer a audiência também por estar aqui com a gente. Realmente, para mim, foi uma honra também. Imagina. E Tadinha, assim, aí já para finalizar e dar tchau pro pessoal, qual que é um insight que o pessoal poderia tirar da nossa conversa e levar aí para casa? Para mim, com nossa discussão, acho que tem muita coisa em comum. Acho que talvez essa colaboração do mundo de influencer marketing é muito importante a gente ter essas trocas fora do nosso dia a dia. O insight para mim é exatamente o que a gente está fazendo hoje, que é tão legal que a gente troca experiências, troca pontos de vista, e como isso poderia, talvez, pensando no ROI, gerar um ROI muito superior, porque a gente acelera a curva de aprendizagem sobre como fazer, aproveitar o máximo do potencial do universo de influencer marketing. Acho que é importante a gente sair de nosso dia a dia, sair de uma planilha de como está a performance disso, ou uma coisa que a gente talvez não entra em tanto detalhe, para fazer um passo atrás e avaliar e discutir e combinar alguns experimentos que poderia ser feito de como levar essas experiências para consumidores para outro patamar, né? Super. Né? Ô, Ted, eu quero complementar e também dar meu insight dessa conversa. Acho que em um tweet eu falaria que para mim é muito legal poder ver que uma pessoa com tanta experiência, que passou por tantos lugares, tem uma visão tão alinhada com aquilo que a gente acredita, principalmente no mercado brasileiro, né? Isso quer dizer duas coisas para mim. Acho que primeiro, esse mercado se desenvolve de uma forma muito bacana no mundo todo. E segundo, essa visão estratégica para grandes companhias está cada vez mais presente, ou seja, tem cada vez mais oportunidades. Então, talvez a pessoa que está em casa, que é um criador pequenininho, que tem lá 5, 10 mil seguidores, tem muito mais chance de poder fazer um trabalho com a Coca, que é uma marca que ele ama, hoje do que antigamente. Então, acho que meu grande insight estamos, né, de uma forma global, caminhando todo mundo para o mesmo lado, buscando essa comunicação mais humana, né, mais próxima e principalmente se conectando com o consumidor final, que acho que no fim é o mais importante. Sim, super. Cara, obrigado pelo papo. Sei que a gente não pode passar aqui muito do tempo. Se quiser fazer um agradecimento final pro pessoal. Perfeito. Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom esse papo. Espero que seja a primeira de várias. E também para a audiência, espero que vocês pegaram alguma inspiração da conversa e também que a gente, como indústria, também continua realmente testando e vendo como a gente, como o Rafa falou, né? Acho que nossa responsabilidade de criar o mundo de influencer marketing que a gente quer criar. Acho que isso é muito importante. Não esperar para que seja definido de outros, mas a gente define de uma forma que realmente cria um mundo mais acessível, mais democrática, mais inclusiva e com mais crescimento para todos. Não só as marcas, os
como esse influenciador de 1 mil que está tentando Ruben the Bat Dog quando estava começando. Tipo, eu acho que é muito importante isso e parabéns para tudo o que vocês fazem até hoje também. Um brinde aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Brinde. Tchim, tchim. Pessoal, nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.